Oi, gente, tudo bom? Ser conhecido profundamente por alguém pode ser extremamente assustador. A vulnerabilidade nos assusta muito. Porque quando nós nos tornamos vulneráveis, quando nós expomos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, é comum algumas pessoas usarem isso contra nós. E sem perceber, às vezes a gente leva isso para o nosso relacionamento com o Senhor. Esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela falou assim: Amiga, eu acho incrível a sua transparência ao falar dos seus problemas, né? Ao falar com o Senhor. A maneira como você expõe é corajosa. E isso é algo que eu aprendi a fazer ao longo do tempo, porque o meu primeiro instinto quando eu errava, quando eu pecava, quando eu falava algo que desagradava ao Senhor, era correr na direção oposta de Deus. E não é isso que o Senhor ele espera de nós. Não foi para isso que nós fomos criados. Na verdade, esse padrão de comportamento está se repetindo desde a queda do primeiro casal. Quando Adão e Eva pecou, o primeiro instinto deles foi se esconder do Criador deles. E nós fazemos isso até hoje, porque nós talvez não nos sentimos dignos de um Deus tão bom e tão puro diante do nosso erro, do nosso pecado. E isso é verdade, nós realmente não somos dignos. No entanto, se existe para nós uma chance, uma esperança, ela está no Senhor. Então, fugir dele não faz sentido. A Bíblia diz, no meu salmo preferido, que é o 139, o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Então não existe isso de pegar Deus de surpresa. Tudo que você vai fazer, Deus ele já sabe de antemão. E ele vem ainda assim com a sua graça e com a sua misericórdia para nos salvar de nós mesmos. Nada do que você faça vai surpreender Deus. Nada do que você faça vai fazer com que ele te ame menos ou te ame mais. Ele te ama incondicionalmente. E eu amo essa palavra. Incondicionalmente significa sem condição. Ele não precisa de condição para nos amar, porque se ele precisasse, nós não seríamos amados, porque nós não somos bons. A nossa natureza não é boa, nós somos pecadores na nossa essência. Só há um que é bom, que é o Senhor. Todo bom pensamento, toda boa intenção que possa vir de nós, ela vem dele. Ela não vem de nós. Então, fugir dele não faz sentido. Quando você errar, quando você pecar, ao invés de você correr do Senhor, corra para o Senhor. Aqui em casa, nós educamos os nossos filhos para não mentir para nós. Mas nós os ensinamos e os encorajamos a não mentir não por medo, e sim por senso de proteção. Porque pensa só, a gente sempre fala assim, olha, se você fizer qualquer coisa errada, ao invés de esconder de mim, me fala para que eu possa te ajudar. Como que a gente vai confiar em alguém que não nos diz a verdade? Então, ao invés de eles correrem de nós ou de ocultar aquilo que fizeram por medo das consequências, nós os encorajamos a falarem a verdade para que nós possamos ensinar onde eles erraram e ajudá-los a passar por aquilo. E o Senhor, ele faz isso conosco. O Senhor, ele faz isso conosco o tempo todo. Então, ser vulnerável com o Senhor é a melhor coisa que nós podemos fazer pelo nosso próprio bem. Porque se a gente às vezes nem entende o que a gente está sentindo, Deus ele sabe, Deus ele traduz o nosso sentimento. E isso é muito importante. Então que intimidade com Deus, ela é isso. Muito do nosso relacionamento hoje em dia tem sido superficial. As pessoas têm medo de ser vulneráveis. Mas as pessoas às vezes nos dão razão para isso. Mas que com o Senhor você se permita ser vulnerável. A vulnerabilidade, ela nos permite ir além, a ser mais intenso, mais profundo, no íntimo. Quando nós permitimos que Deus sonde o nosso coração de uma maneira tão profunda quanto a palavra dele acabou de
o que eu acabei de ler acabou de descrever, quando nós permitimos isso, nós passamos a nos conhecer. Então, a gente rompe com esses padrões de comportamento que a gente tem desde sempre. Não corra do Senhor, corra para o Senhor. Que ontem mesmo aconteceu uma situação muito pontual aqui em casa, muito específica. E talvez eu esteja sendo vulnerável demais nesse vídeo ao expor a minha vida nesse sentido, mas o meu objetivo é te encorajar a ser vulnerável com o Senhor. Eu, de manhã, tava um clima super agradável aqui em casa. Eu acordei, nós tomamos café da manhã em família, eu fui fazer o meu devocional e quando eu terminei, que eu levantei, eu vi todo mundo lendo a sua própria Bíblia e eu fiquei maravilhada com aquilo. Isso não é uma cena que acontece com frequência, porque a gente tá de férias, né? Coincidiu do meu marido estar em casa, mas geralmente isso não acontece assim, de todo mundo tá lendo a sua Bíblia no mesmo momento, e aquilo encheu meu coração de uma gratidão tão grande, mas passado alguns momentos, a minha natureza pecaminosa veio à tona. Eu me estressei por uma coisa pequenininha. Eu fiz parecer gigantesca. E sabe aquele clima super gostoso e agradável? Pois é, eu consegui estragá-lo. Porém, essa vulnerabilidade com o Senhor me permitiu de parar e falar: Senhor, me perdoa, olha, isso aqui foi completamente injustificado, eu não precisava fazer isso. O Senhor conhece o meu coração, me perdoa, enfim, eu orei, pedi ao Senhor perdão, depois eu pedi perdão, né, para as pessoas a quem eu devia pedir, e isso me torna vulnerável, mas isso me torna uma pessoa um pouco mais próxima do Senhor. Isso me torna alguém com um coração um pouco mais maleável. Então, o que eu quero te encorajar com esse vídeo, mesmo me expondo da tal maneira, é: seja vulnerável com as pessoas, com o Senhor, que você possa ter um relacionamento profundo, sair da superficialidade, sair do raso, porque só quando nós nos tornamos vulneráveis é que nós conseguimos atingir esse nível de profundidade em qualquer relacionamento, mas principalmente o nosso relacionamento com o Senhor. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Eu não fiz nenhum tipo de roteiro nem nada, mas eu queria te encorajar a ser vulnerável com o Senhor. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau!